combinação. A gente viu na aula passada que a tal da permutação, nós temos algo que acontece nela, que é, na permutação, a ordem importa. A ordem, sim, importa. Na combinação, o que é que acontece? A ordem, ela não importa, ela não vai importar. Como assim? A gente vai ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto, tenho 3 elementos. Desses 3 elementos aqui eu tenho Ana, Bia e Caio. Fechou? Deu para entender? Agora, e se eu organizar eles aqui, ó, primeiro Ana, depois Bia, depois Caio? Ou então, outra possibilidade que eu tenho, Ana, Caio, Bia. Terceira possibilidade, Bia, Ana, Caio. Quarta possibilidade, Caio, Ana, Bia. Quinta, Caio, Bia, Ana. E sexta, Bia, Caio e Ana, certo? Para a combinação, o que é tudo isso aqui? O que é tudo isso aqui? Simplesmente tudo isso aqui é uma possibilidade. Mas como assim, Jefferson? Porque na combinação a ordem pouco importa. Se é Ana primeiro ou Ana por último, tanto faz. Se tem Bia depois ou Caio depois, tanto faz. Para a combinação, tudo isso aqui é simplesmente uma única possibilidade. Deu para entender? Ficou claro aí? Bom, espero que sim, né? Bom, aqui a gente tem a função da combinação. A combinação de n elementos aqui com k possibilidades nada mais é do que a função do arranjo dividido pela função da permutação de k elementos. Como assim? Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Então tem o n fatorial, é o número de elementos. Eu tenho aqui, ó, n menos k, k são as possibilidades, fatorial vezes k fatorial. Vamos para um exemplo. Na nossa aula passada de permutação, a gente falou o seguinte, bom, digamos que eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 5 pessoas. Dessas 5 pessoas aqui, eu vou sortear 3 cargos. Se eu bem me lembro, o primeiro cargo era o cargo de gerente, o segundo cargo era de supervisor, o terceiro cargo era repositor de loja. Entre 5 pessoas, nós temos aí 3 cargos sendo sorteados. 3 serão sorteadas, 2 não. Beleza? Deu para entender? Nesse caso aqui, a ordem importa sim. Porque importa se você vai ser gerente, ou se você vai ser supervisor, ou se você vai ser repositor de loja. Importa a ordem que você vai ser escolhido. Na combinação, não importa. Então, digamos que, vamos ao exemplo aqui de combinação. Digamos que você tem, numa empresa, numa determinada empresa, nós teremos aí 3 cargos de supervisor. Teremos 3 supervisores ali para a mesma função, beleza? Lembrando, tenho 5 pessoas aqui no meu conjunto. Então, tenho 5 pessoas a serem escolhidas, 3 serão escolhidas como supervisor. Aí eu te pergunto, se a primeira pessoa, digamos, Ana, foi escolhida primeiro como supervisor, Bia foi escolhida como segundo e Caio como terceiro. Agora vamos inverter. Digamos que Bia foi a primeira a ser escolhida como supervisor, Caio como segundo e Ana como terceiro. Muda alguma coisa? Não, porque todos são o mesmo cargo para exercer a mesma função. Nessa situação, a ordem pouco importa. Deu para entender? Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui a minha combinação. Quantos elementos eu tenho? Aqui, ó, tenho 5 elementos. Eu vou escolher 3. Pronto. O número de elementos fatorial. Lembrando, no meu exemplo eu tenho 5 pessoas aí. 5 pessoas. Então eu vou ter aqui 5 fatorial dividido por n menos k. N a gente sabe que é 5. Menos k são as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Eu tenho 3 cargos aí que estão sendo ofertados. 5 menos 3 fatorial vezes k fatorial, ou seja, 3 fatorial. Vamos lá, a combinação desses 5 elementos aqui para escolher 3, eu vou ter aqui, ó, 5 fatorial dividido por 5 menos 3 dá 2 fatorial vezes 3 fatorial. Dá para dar uma melhorada nisso aqui? Sim, isso aqui vai ficar, ó, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial. Vou chegar até aqui, por quê? Porque eu quero eliminar o meu denominador com o numerador. Aqui, ó, 2 vezes 3 fatorial. Percebe? Aqui eu tenho, ó, que eu tenho 3 fatorial com 3 fatorial. Isso aqui sobrou quem? 5 vezes 4. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, né? Por exemplo, eu posso simplificar aqui esse 4 com esse 2, por exemplo. Isso aqui vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2 dá 2. Tudo isso aqui dividido por 1. 5 vezes 2 dá 10, dividido por 1 dá o próprio 10. Então, na minha combinação, eu teria aí 10 possibilidades. Lembrando, combinação, a ordem não importa.